Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, na série de entrevistas com os curadores da 26ª Bienal Internacional de São Paulo, que vai se realizar no Expo Center Norte entre os dias 2 e 10 de julho próximo, com grandes atividades, com muitas atividades, com uma grande expectativa de público. A gente ficou sabendo recentemente que há um mês do evento já tinha 85% a mais de inscrições de visitação do que teve na última edição, que da Bienal foi há 4 anos, né, em 2018, né, porque não teve de 2020 por conta da pandemia. Então, o pessoal está ávido, né, em plena crise de abstinência, retomando as atividades presenciais. E um dos espaços mais importantes vai ser o Navegando nas Histórias, nesse ano que está sendo homenageado a nossa irmã Portugal, a nossa pátria Portugal, num ano importante que, entre outras coisas, 100 anos de Semana de Arte, 200 anos de independência, então tem muita história para se contar. E a gente trouxe aqui a curadora, que é autora, pela primeira vez uma autora, uma pedagoga, está a cargo da curadoria desse espaço, Navegando nas Histórias. Elizabeth da Cruz, que está aqui conosco, tá? Abrindo espaço na sua agenda agitadíssima, que não deve estar fácil em plena véspera de evento, e quem faz evento sabe que os 15 dias que antecedem são os piores, né? São os mais complicados, que tudo acontece nesses 15 dias, né? Os problemas aparecem todos nessas 2 semanas que antecedem qualquer evento. Elizabeth, é um prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigado aí. E me conta, você está preparando algo bem elaborado, muito interessante aí para essa Bienal, né? Me conta aí. Bom, Paulo, então, em primeiro lugar, um ótimo dia para todos nós, né? Para você, para todas as pessoas que te seguem e que vão conhecer um pouquinho dos bastidores da Bienal. Então, uma honra poder falar com você e com os seus ouvintes, para a gente poder dividir e compartilhar o nosso espaço infantil, que é uma área oficial da Bienal, e que esse ano foi batizada como Navegando nas Histórias. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui com você hoje, tá bom? E você dividiu isso em capítulos, né? Você dividiu como um grande livro na Bienal, né? Como boa escritora, né, nós pensamos muito como é que a gente poderia fazer um encantamento das crianças, que é o nosso principal objetivo nesse espaço infantil, como é que nós poderíamos aproximar as crianças do processo de leitura, né, e transformar a leitura numa experiência e não apenas em atividades isoladas ao longo da Bienal, por melhor que tenham sido as atividades. Então, por conta disso, nós dividimos a Bienal em capítulos, né? Então, a gente tem aí o nosso livro, que é o Navegando nas Histórias, que vem com essa concepção da chegada dos portugueses, né? A ideia de navegar, né? Desta aproximação, desta vinda, né? Dos portugueses. E aí, o nosso primeiro capítulo, que é a abertura inicial da Bienal, que para mim todos os dias são importantes, mas a abertura é aquele gostinho, né? Das portas estarem sendo abertas, depois de 4 anos de uma Bienal presencial, né? Então, a gente realmente está com uma emoção, com o coração quentinho, né? De poder trazer o primeiro capítulo, esse navegar no protagonismo da infância, né? Então, nós teremos painéis com crianças prodígios, que escrevem muito bem, que já são escritoras aos 8, 9 anos de idade, com 2, 3 livros publicados. Nós falaremos de brincar, resgatar as brincadeiras que vieram de Portugal e que hoje também são utilizadas aqui no Brasil, por meio também de atividades lúdicas, né? E aí nós vamos narrando as histórias, né? Dentro de cada capítulo, para dar esse entendimento para quem for visitar a Bienal, de que cada dia nós temos um novo momento na nossa história. E a história tem começo, meio e fim. Então, começamos com esse navegar, pensando no protagonismo infantil. Depois, dentro desse navegar, o nosso segundo capítulo, ele se chama Aportando em Águas Límpidas e Verdejantes, porque
os navios estão chegando, então nós vamos aportar, né, em águas límpidas e verdejantes. E esses 2 dias de capítulo de Aportando, nós vamos falar do nosso meio ambiente, né? Já que vamos aportar nas águas, eu brinco, não tão límpidas assim. Sim. Então vamos discutir sobre isso e o papel da literatura em relação a isso, né? Para você ter uma ideia, eu acho que um dos pontos que eu mais estou ansiosa, nós teremos um painel com educadores para falar do livro como elemento disparador nessa questão ambiental, né? Qual a potência que o livro tem nas escolas, por exemplo? Que a escola é uma ferramenta, um instrumento extremamente importante para a difusão dessa gosto pela leitura, né? E como é que está sendo utilizado os livros em relação a essa questão ambiental, né? E aí, na sequência, o nosso terceiro capítulo, né? A gente fala de terra firme, né? Então, já saímos das águas límpidas e chegamos em terra firme. E quem encontramos aqui em terra firme, né? Então, pensando numa Bienal de 2022, hoje não temos só os indígenas em terra firme, nós temos indígenas, africanos, refugiados. Sim, então, nós vamos falar dessa multiculturalidade que envolve o nosso país, né? Que nós somos formados por essa junção de todos os povos. O Brasil é muito acolhedor, né? Nós temos pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as raças, de todas as crenças. Então, hoje, esse terra firme é um terra firme acolhedor, que abraça todas as culturas, né? E aí, para encerrar, né, para fechar o nosso livro, a gente tem que sair da Bienal melhor do que a gente entrou. Então, nós criamos um capítulo indo embora para um mundo mais empático, né? Então, viajando para um mundo mais empático, porque o lema da Bienal desse ano é sair melhor do que entrou. Então, para eu sair melhor do que entrou, eu não posso só ir lá comprar livros, que é um propósito, porque a Bienal também é um negócio, né, para os editores, para as empresas que são expositoras, mas mais do que isso, o que nós vamos ensinar para essas pessoas? Né? Como é que elas vão sair melhor do que elas entraram no nosso espaço infantil? Então, nós vamos falar sobre empatia, sobre como o livro pode abraçar a todos. Como é que o livro pode ser um elemento disparador para a discussão de questões emocionais, né? De distúrbios que foram extremamente ressaltados nesse período pandêmico, né? Quantos distúrbios foram desenvolvidos pelas crianças, né? O livro em braille, né? A contação em libras, como é que a gente pode acolher todas as pessoas e sairmos de lá melhor do que a gente entrou. Então, a gente encerra o nosso 4º capítulo viajando para um mundo mais empático, né? Levando tudo que a gente aprendeu nesta Bienal e o que a gente pode transformar por meio da Bienal, né? Por meio desse encontro tão especial. Maravilhoso. Quer dizer que as crianças vão ter motivos para ir todos os dias lá na Todos os dias. Com certeza. Essa foi a minha ideia. Eu quero que as crianças cheguem lá dia 2 e falem para os pais, não, mas eu quero falar do meio ambiente, não, mas eu quero falar de política, não, mas eu quero vir aqui nesse dia que vai ter música, que vai ter contação de histórias, né? Então, nós fizemos atividades muito dinâmicas, fizemos questão, Paulo, de trazer também, além de autores muito renomados, mas também trazermos autores contemporâneos, porque esse autor contemporâneo, ele conversa com a criança de hoje, né? Ele fala com a criança de hoje, né? Ele está mais próximo, ele está ali presente, né? Ele visita escolas, ele participa de eventos em livrarias. Então, nós fizemos questão de dar espaço na programação para pequenas editoras, né? Então, depois, quem for visitar a Bienal vai se surpreender, vai falar, nossa, mas eu não conhecia essa editora. Pois é, mas ela é incrível. Ela é incrível, ela existe, ela está aqui, ela é pequena, mas ela está aqui, ela vai ser grande, porque ela tem propósito, né? Ela tem ideal, né? Então, a gente fez questão de, entre os expositores, buscarmos pequenas editoras, buscarmos autores contemporâneos, óbvio, trazermos os grandes autores, teremos Maurício de Souza, teremos Cortella, então, mas além disso, quem mais movimenta o mercado editorial, né? Quem é que está ali na linha de frente para trazer, e quem é que vai ser também, né? Esse grande autor daqui a alguns anos, né? Claro. Então, eu acho que esse é o nosso propósito principal, dar voz para as crianças.
Não tem como fazer literatura infantil para o pai. A literatura infantil é feita para a criança. Então, é ela que nós temos que ouvir. E em todos os nossos capítulos, teremos espaços para ouvirmos o que as crianças têm a nos dizer em relação a todas as questões que o mundo está discutindo. Eu fico muito preocupado com o grande desafio que isso deve representar para vocês, principalmente como pedagoga, porque, para mim, né, que já estou na minha vida né, de sexagenário, né, perder 2 anos numa pandemia, 2 anos e meio numa pandemia, de prender a respiração durante 2 anos e meio, não é algo muito impactante, mas não é algo assim tão abrangente na minha vida. Eu fico imaginando as crianças, né? Nós estamos falando de qualquer criança abaixo de, sei lá, 8 anos que a gente for imaginar, 3 anos é um terço, é mais do que um terço da vida deles, né? E uma quebra de condução da formação dessa, né? De condução natural da formação dessa pessoa, né? Desse indivíduo, né? E deve ser um desafio muito grande agora, vocês retomando, e pensar que 4 anos, inclusive, entre uma Bienal e outra, já é um outro período ainda maior. Então, eu imagino qual é o desafio que vocês estão enfrentando para realmente retomar, né? Retomar esse discurso, essa construção da identidade daqueles que serão os leitores do futuro, né? Que são leitores agora, mas que vão compor o mercado, todo esse mercado, tanto como leitores, como cidadãos, como membros da sociedade no futuro, né? Eu parabenizo esse esforço aí e esse enfrentamento desse desafio aí. Parabéns mesmo. Fala um pouco sobre isso, porque é muito grande esse trabalho, né? É um trabalho muito impactante. Eu penso que eu acho que o nosso fio condutor, Paulo, é ouvir, né? Nós estamos muito preocupados em dar respostas e poucos preocupados em fazer perguntas. E eu acho que, para nós, ficou muito nítido e muito claro, na hora que eu iniciei esse processo, né, de aceitar esse desafio, de que nós não temos que fazer perguntas, nós temos que ouvir as crianças, né? A gente não tem que se preocupar em dar a resposta certa, porque nós não temos a resposta certa, né? 2 anos pandêmicos, né? A questão pedagógica, ela é 100% recuperável. Tá? O nosso cérebro ele tem uma capacidade assim, infinita de absorção de conteúdo. Então, essa questão pedagógica, ela será suprida ao longo do processo, né? Esse aluno que tem 4 anos hoje, que perdeu o conteúdo na escola, e quando ele tiver 20, esse conteúdo que ele aprenderia lá, ele vai ser absorvido ao longo do seu processo. O que não vai ser absorvido ao longo do processo é ele brigar na escola e brincar e trocar o lanche. Aquele momento, reclamar com a professora. Aquela vivência, né, daquela faixa etária. Né? Isso não vai ser recuperado. Isso nós perdemos. Não existe a recuperação desse tempo. Né? Não se tem como voltar ao tempo. Somos rio. Não tem jeito. O rio corre. Não tem como se você voltar e se banhar no mesmo rio. O rio correu, já foi. Né? Então, nós vamos acompanhar o processo do rio. E eu acho que, para a gente, talvez, pela minha expertise enquanto educadora, o que me motivou nessa concepção de processos para a Bienal foi ouvir e não me preocupar em responder nada, né? Mas ouvir o que eles têm a dizer, né? Dar espaço de voz. Por isso que teremos os painéis infantis, atividades com crianças, encontro com autores mirins. Nós queremos ouvir essa criança. E aí, talvez, a gente possa, o meu desejo, né, ao término da Bienal, preparar um relatório, preparar um checklist aí do que aconteceu, mas minha intencionalidade é que a gente, a partir desse momento de escuta, a gente possa ajudar o mercado editorial, o que as crianças querem, o que elas estão buscando, quais são os seus centros de interesse, né? Então, eu acho que vai ser muito, muito agradável, sabe? Esse momento de ouvir o que as crianças têm a nos dizer e nós sairmos daquele papel de educadores,
de responsáveis, aquele papel de termos que saber todas as coisas e sermos mediadores. Eu serei uma mediadora, então eu estou muito tranquila, porque eles farão os painéis, né? Eu só estarei lá para dar o suporte que eles precisam para serem ouvidos, né? Então, eu acho que vai ser um momento muito gratificante da gente dar voz a eles e depois compartilharmos isso com os expositores. Olha o que as crianças estão dizendo, olha o que elas querem ler, olha o que elas estão preocupadas, olha os assuntos que elas gostariam de ter mais referências bibliográficas. E eu acho que isso vai ser um ganho para todos nós, né? Não só para as crianças que estarão lá presentes, mas para os expositores depois refletirem sobre o seu papel no mercado editorial, né? Então, eu estou como curadora pensando nas crianças, no propósito delas, mas também estou como empreendedora pensando do que é bom para esse mercado editorial, para que a gente volte aí, né, em 2024, extremamente cheio de respostas para oferecer para essas crianças, né? Acho que é isso. Muito bom, Elizabeth. Elizabeth, eu continuaria aqui te fazendo um monte de perguntas, mas nosso tempo já está terminando e eu gostaria de deixar o espaço aí para você convidar, então, os nossos seguidores aqui do Papo Net para estarem presentes lá na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, muito agradável sempre estar com você, né? Muito gostoso, né? Só reclamo que é pouco, queria ficar com você mais tempo. Mas, tirando essa reclamação, né? Eu queria convidar de verdade a todas as pessoas, as famílias, né? Que levem seus filhos, não apenas para comprar livro, eu sei que comprar também é um propósito de uma Bienal, mas levem seus filhos e observem o que eles desejam, né? Deem um momento de escuta a eles, levem eles para acompanhar dentro do site da Bienal, na parte do espaço infantil, a gente tem bem destacado qual é a programação oficial, tem um login da Bienal, né? Vou deixar o link aqui. Isso, dá para a pessoa entrar lá e entender exatamente quais são as atividades oficiais da Bienal, né? Qual é o centro de interesse do seu filho? Olha, ele quer falar de política, capítulo 1, ele gosta de meio ambiente, capítulo 2. Não, meu filho adora falar de multiculturalidade, ele se interessa pelo tema refugiados, capítulo 3. Né? Então, assim, poxa, mas meu filho ainda não sabe ler capítulo 4. Vai lá, temos atividades em braille, temos contação de histórias, temos atividade em libras, temos todo um acolhimento para receber a todos nessa 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E eu, Elizabeth da Cruz, como curadora, será uma honra, estarei lá todos os dias e vou adorar receber os visitantes aí do Papo Net. Se identifique, que vai ser um abraço bem acolhedor para todos vocês, tá bem? Muito obrigado, Elizabeth. Bom, pessoal, essa foi Elizabeth da Cruz, autora, pedagoga, curadora do Espaço Navegando nas Histórias, lá na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que vai acontecer de 2 a 10 de julho próximo, no Expo Center Norte. Não esqueçam, é Espaço Novo. Expo Center Norte, dessa vez, para quem está lembrando onde foram os outros, agora vai ser no Expo Center Norte, ali no pavilhão, né? De São Paulo, isso, na zona norte de São Paulo, próximo ali da Marginal. E se gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente possa melhorar, façam suas críticas, façam suas sugestões, apontem os nossos erros para podermos corrigi-los, apontem nossos acertos para podermos aprimorá-los e focarmos nele. Se acharam relevante essa informação, passem essa informação à frente nas suas redes sociais, nos seus grupos. E se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se ativando as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos e próximos vídeos aqui. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, a gente trabalha em conjunto, trabalhamos sempre unidos. A humanidade tem isso no seu DNA e a civilização nada mais é do que a construção dessa coletividade. Construímos, então, aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros, e pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar e não substituir essa colaboração, e sem nos preocuparmos com limitação social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para complementar a colaboração e colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor.
Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.